Olá pessoal, bom dia. Há algum tempo tenho observado e analisado o homem quanto ao seu comportamento e achei algumas coisas incomuns que pode ser bom quanto pode ser ruim. Eu sei que ele pode exercer o comportamento diante do que lhe ocorre dentro da família, da sociedade e da sua própria vontade. Existe dele a dor, a aflições, a angústia, a alegria, etc. Desde sempre, tudo que eles atingem está voltado ao seu círculo, seu meio, sociedade, seus familiares. Se ele sofreu algum tipo de abuso moral, sexual ou outro, ele age com dificuldades quase sua vida inteira. Mesmo que consiga vencer no sentido profissional, nele carrega valores entregues pelo que sofreu. Decifrar isso não é nada fácil, amigos. Uma vez que ele guarda segredos que pode fazer dele um alvo a críticas, e mesmo que não aconteça isso, faz com que ele seja submetido ao constrangimento de todos ficarem sabendo do seu íntimo e jogá-lo numa suposta complexo, um suposto complexo de angústia sem fim. É bom que se diga que o tratamento não é nada fácil, porque envolve a sua abertura e, portanto, segredos seus que ele guarda dentro de si. E ainda existem aqueles que, mesmo exercendo funções boas, nele existe algum tipo de traumas, resultantes, às vezes, de complexos de superioridade e alguns com complexo de inferioridade. Aquele que sofre, é bom dizer que o sofrimento tem vários aspectos. Não existe estar numa ótima posição e não sofrer. Às vezes sofre um pequeno motivo que teve quando criança, quando era pequeno. Às vezes uma pequena coisa faz com que ele sofra uma vida inteira. Um deles pode ser para ser aceito entre o meio. Outro quando envolve uma mentira que fizeram contra ele ou dele, e aí faz com que ele tenha esses problemas. São vários motivos. No caso de pessoas que sofreram abusos sexuais, eles geralmente transmitem na rebeldia, que os envolve como defesa às vezes. E outros agem aceitando o sofrimento de outros, quer seja para demonstrar carinho, ou até mesmo sendo como outro, para, para fazer a pessoa muitas vezes se sentir bem. Até mesmo sendo como outro. Se ele é homossexual, ele pode ser também para ajudá-lo, porque se viu no mesmo estado de dor. Ele pensa ser necessário fazer isso porque sente as mesmas angústias e aflições, talvez causada por bullying, ou outra coisa qualquer, que aconteceu. Algumas crianças, quando pequenas, foram despertadas para o sexo, quando ainda nem se deram conta disso. Então a sua cabeça está em confusões de valores morais. Tanto é verdade que tanto é verdade que procura meios para que sejam resolvidas suas perspectivas relacionadas ao assunto ocorrido. Dentro dessas crianças, passa a ter um sentimento de procura, porque seu sofrimento agora está direcionado em querer respostas. Porque mesmo que não compreenda, quer saber o porquê disso. Todos os homens que procuram satisfazer em crianças, na sua maioria, sofreram abusos quando eram crianças. Não é uma questão de somente. Não é uma questão, amigos, de somente
terem desejos ou vontades na atração. Mas indiretamente são doentes psíquicos porque tiveram motivos que os levaram para esse estado pervertido. Isso não lhe tira a culpa, porque ele pode negar sem fazer sua vontade dos seus desejos, que pode ser uma arma letal, dependendo da situação da mente daquela outra criança que ele irá usufruir. Se alguma coisa está desregulada no motor do carro, amigos, não se pode conduzi-lo direito, pois o motor não funciona bem para levar onde quer. Se uma mente foi afetada pela desregulação que aconteceu no seu corpo, ela não funciona bem para conduzi-lo como uma pessoa normal, mas isso não quer dizer que diante do que sente não possa dominar, porque ele pode assim fazer. Entretanto, também existem aqueles que podem se direcionar a tratamentos, que podem levá-lo para o melhoramento funcional humano e agir de maneira certa. Sabemos que Maria Madalena tinha sido abusada pelo seu tio, Simão. Isso não está retratado de maneira clara na Bíblia, mas há evidências que nos mostram que isso aconteceu realmente, que a levou para a promiscuidade. Embora isso não seja tratado assim literalmente na Bíblia, quanto ao seu abuso, mas as escrituras deixam pegadas para que a gente chegue a essa conclusão. Amigos, aí o efeito interno resultante dos abusos supostamente prepara-o para exercer da mesma maneira. Não que ele não possa dizer não, mas sua mente já está envolvida pelas influências que o envolveu significantemente. Ele sabe que existe uma queixa dentro de si, pois sente uma suposta repugnação do que está acontecendo, dependendo dos valores que recebeu. Porém, continua sem querer muitas vezes dizer não. Eu não quero agir assim. Muitos deles pensam isso, mas agem de outra forma. O que muitos não sabem, que podem ser tratados porque o que ele está afetando é um estado psicológico que os envolve, que o cerca, que o aprisiona. É comum os pais amarem seus filhos e quando crescem, se tornam adolescentes, os pais não querem que eles se exponham, né? Saindo para todos os lugares porque sabem que eles podem sofrerem e se envolverem com o mal que está aí cercado por todos os lados. O mal presente pode ser um assaltante, o mal presente pode ser um traficante que pode usar de drogas para assim envolver no campo do vício e por aí vai. Sim, amigos, os pais procuram impedi-los do que possa acontecer contra eles mesmos. Muitos sabem que os pais estão certos, mas muitos procuram fazer suas vontades, seus desejos e por vezes o que acontece é uma situação trágica, porque desobedeceram. Assim são aqueles que procuram situações não normais do ponto de vista moral familiar, do ponto de vista até sexual. O salário do pecado é a morte, ao passo que o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Deus, supostamente, não pode impedir que o homem peque. Não é verdade? Mas poderá fazê-lo, porém respeita sua liberdade de escolhas. Ele escolheu fazer isso, Deus permite que ele o faça. O homem conhece muitas vezes seus problemas intrínsecos, porque o envolve o que provocou isso, mas o tratamento pode estar dentro dele. E também pode estar relacionado se ele tem ou não uma fé em Deus. Sim, amigos, é isso mesmo. Vou contar uma pequena história que aconteceu com Freud.
quando tratava seus pacientes, geralmente ela se envolvia com ele. Não no sentido que ele quisesse, mas que ela sentia uma carência dele. Houve uma delas que quis até ter um caso mais íntimo com ele, mas rejeitou-a porque sabia que ela estava doente e, como psicanalista, não poderia assim fazer. Assim são os homens, deixam-se envolvidos pelas suas vontades sexuais, se darem o trabalho que pode e não se dão o trabalho que pode dominar a sua psique. Veja que quando um homem quer passar num concurso, ele leva seu corpo ao estudo, sua mente voltada àquilo, para passar naquele teste. Ele simplesmente não se relaxa, mas ele ali, ele domina para que ele possa aprender cada vez mais. Quando ele quer ser um grande cientista, ou quem sabe um Einstein da vida, domina seus desejos e faz-se vontade para estudar. Pois sabe que somente poderá ganhar um prêmio Nobel como Einstein ganhou se colocasse diante dos livros e das experiências para alcançar tal objetivo. Pois bem, o homem precisa fazer sua harmonia domando sua mente e seu corpo. O homem precisa rejeitar suas vontades e seus desejos. O homem precisa que suas feridas e dores não pode fazê-lo doente. E por fim, o homem precisa saber que há um tratamento, seja esse pelos homens médicos, e o melhor seria se o tratamento fosse por Deus. Para que esse tratamento aconteça, ele precisa se entregar ao Senhor. Até mais.